Salve galera, tudo bem? Vamos hoje aí falar um pouquinho sobre o tema do nosso quinto laboratório, o desafio do acesso à moradia no Brasil. Aqui nós vamos discutir duas coisas: a precariedade das moradias que se constituem em áreas irregulares, áreas de encostas, morros, e basicamente as pessoas que não possuem moradia, aquelas que muitas vezes acabam, ficando em situação de rua. O Brasil hoje acumula um déficit habitacional altíssimo e esses índices pioraram muito depois do período da pandemia. É a primeira vez que a gente vai falar do eixo temático cidadania, que é o eixo que o Enem já cobrou em outros momentos aí, como na edição de 2021, quando falou sobre a dificuldade de acesso ao registro civil, à certidão de nascimento, tá certo? Na próxima tela, a gente sempre costuma abrir as nossas discussões, onde eu costumo trazer para vocês de 3 ou 4 tópicos que são ideias centrais ali para um determinado eixo. Então, quando vocês forem escrever sobre cidadania, não podem faltar esses 3 pontos que eu vou trazer para vocês agora. E quando nós estamos falando de cidadania, nós estamos falando de cidadania no sentido mais básico da palavra, direitos e deveres. Nesse caso, nós estamos falando do direito à moradia. Porém, quando a gente fala de cidadania no Brasil, a primeira coisa que nos vem à cabeça é a desigualdade social. O Brasil é um dos países mais desiguais do planeta ainda hoje, Ainda hoje, dezenas de direitos sociais são negados à população. Portanto, muitas pessoas não têm moradia, assim como muitas pessoas não têm nem sequer uma certidão de nascimento, que é um documento básico, que marca ali a origem de uma pessoa, o seu nome, o seu sobrenome, a sua filiação. Então, sempre que a gente estiver falando de cidadania, a primeira coisa que você sempre poderá pensar é na desigualdade social, na verdade, socioeconômica, para ser mais preciso. Podemos falar também que o Brasil é um país que possui problemas muito graves de educação cidadã. Diferente de outros países do mundo, onde as pessoas costumam estudar a Constituição, a história política do país, a geopolítica do país, isso já desde o ensino básico, o ensino fundamental. Nos Estados Unidos isso ocorre, em vários países europeus também. O Brasil ainda é um país muito atrasado nesse sentido. Portanto, a falta de educação cidadã, ela faz com que nós sejamos uma população muito pacífica, muito passiva na reivindicação de direitos sociais. Então, nesse processo de falta de educação cidadã, muitas pessoas não reivindicam aqueles que são direitos básicos: moradia, saúde, educação, alimentação. Se houvesse uma cobrança mais rigorosa sobre a classe política, possivelmente nós teríamos um outro panorama de país, mas a nossa população, então, costuma ter esse comportamento bem passivo e pacífico. Então, esse é um ponto que você pode argumentar. E nesse sentido também é possível falar, já aí no último tópico, sobre a apatia na busca por reivindicação. Nós somos uma sociedade que não tem engajamento nas coisas, O que é engajamento, professor? É se mobilizar em prol de alguma coisa. Então, eu sou uma pessoa engajada no direito dos animais, na luta pelo direito dos animais. Você é uma pessoa que ajuda ONGs, faz doações, posta coisa no seu Instagram. Isso é o que a gente chama de engajamento. No Brasil, o engajamento em causas sociais, em direitos, é um engajamento muito pequeno. A população não se mobiliza para cobrar aquilo que lhe é de direito. Então, dentro de cidadania, essas são ideias centrais aí que vocês podem abordar, que certamente isso vai caber num volume significativo de temas, tá certo? Vencida então essa parte preliminar, vamos falar especificamente agora, na próxima tela, no nosso tema do laboratório, que é a questão da moradia no Brasil. Bom, o que eu posso usar como repertórios aí para introdução nesse texto? Começando pela história, pela área do conhecimento da história. Primeiramente vem a Lei de Terras. Acredito que todo mundo se recorde aí do que foi a Lei de Terras. Dom Pedro, num determinado momento da nossa história, decidiu que o Brasil deveria ser dividido entre zona rural e zona urbana. E que na zona rural, a organização das terras seria sob o formato de latifúndios. O que são latifúndios? Grandes proporções de terra.
O que isso gerou no Brasil, professor? Isso gerou aquilo que a gente chama de concentração fundiária. Ficou um grande volume de terra na mão de um grupo muito pequeno de pessoas. Se essa organização tivesse se dado por meio de minifúndios, possivelmente hoje o Brasil não teria um dos problemas mais graves que ele ainda não resolveu, que é a chamada reforma agrária. Ainda hoje o Brasil não resolveu o problema do direito à terra. Então esse seria um repertório interessante ali para você começar o seu texto, tá certo? Outro ponto que você poderia falar ainda dentro do eixo história, a abolição da escravidão. A gente sabe que quando a abolição vem, depois de mais de 3 séculos, ela ocorre sem nenhum tipo de planejamento. Então nós empurramos aí para a linha da pobreza, para a linha da miséria, a população negra que avança em direção aos centros urbanos e lá vai formar os cortiços, as favelas, as áreas de moradia irregular, tudo aquilo que vai se traduzir, né, em um espaço urbano muito heterogêneo, né, que eu acho que é a realidade de quase toda grande cidade brasileira, né? Espaços altamente caros, urbanizados, e dentro desses grandes espaços, as áreas de periferia. Acho que o maior exemplo disso é o Rio de Janeiro. Outra referência interessante é o chamado Bota Abaixo. Esse evento acontece ali mais ou menos na época da revolta da vacina e fez parte também da política de higienização que o Estado brasileiro queria fazer naquele momento. Então, vários barracos, vários casebres foram derrubados com o objetivo, né, de, entre aspas, limpar a paisagem urbana que, na visão dos governantes, naquele momento, espantava os turistas e as pessoas que estavam a passeio no Rio de Janeiro. E, por fim, podemos falar do âmbito da história sobre o nosso processo de industrialização. A industrialização do Brasil, ela foi muito tardia, né? O Brasil é um país que se industrializou muito demoradamente, mas quando resolveu fazer, fez de uma maneira muito acelerada. Com isso, então, nós tivemos um movimento muito grande de êxodo rural. Com as pessoas avançando em direção aos grandes centros urbanos, nós passamos a ter, para aqueles que não conseguiram alugar moradias ou comprar moradias, a formação dos cortiços, das favelas e das áreas de periferia, tá certo? Do âmbito do direito, sempre presente nos nossos textos, a Constituição Federal de 88. O artigo 6º, assim como garante o direito à moradia, garante o direito à saúde, garante o direito à educação, garante o direito, né, ao lazer, são chamados direitos básicos, tá certo? Do âmbito da música vem uma canção que nós cantamos a vida inteira, sem nos dar conta do quão crítica é essa canção. Ela se chama A Casa, de Vinícius de Moraes. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede, ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali, mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0. Ou seja, que casa é essa, né? Que ela não tem absolutamente nada, ok? Bom, do audiovisual vem um dos grandes filmes, né, do cinema nacional. Ele se chama Cidade de Deus. Cidade de Deus é um filme que vai mostrar a formação da Cidade de Deus nos anos 60, 70, que hoje é uma das maiores favelas do Rio de Janeiro. Ou seja, uma área de habitação irregular que começa ali nos anos 60 e 70 e se torna, né, numa das maiores favelas do Rio de Janeiro. Isso aparece aí nesse clássico do cinema nacional. Outra referência interessante seria Avenida Brasil. Nós já citamos a Avenida Brasil aqui em outro momento, quando falamos sobre a questão do lixo urbano. Sabemos ali que toda a narrativa se dá em torno do lixão, né, de onde vêm os principais personagens da história. Parasita é um filme coreano também já citado aí em outros repertórios, né, em outros temas. Parasita é um filme que vai mostrar ali logo no início, né, aquela família que vive num espaço totalmente espremido, no porão de uma casa, até que eles conseguem finalmente começar a se infiltrar na outra família e começa então a ter ascensão social a partir dali. Então, mais uma vez é para citar. E também já foi citado em outro momento O Lugar de Toda Pobreza, que é o documentário que vai mostrar o processo de urbanização do bairro São Pedro, que até os anos 80 era um grande lixão a céu aberto,
considerado pela ONU dos lugares mais pobres do mundo. Na próxima tela em seguida, da literatura você poderia citar o Cortiço, do Aloysio Azevedo. Como o próprio nome está dizendo, né? A história se dá em um cortiço, que é uma moradia de habitação irregular, onde as pessoas que ali moram, né, naquelas casas que pertencem a João Romão, vivem naquele espaço insalubre porque não poderiam pagar outro local. Serviria também Capitães de Areia, do Jorge Amado, Pedro Bala, Dora, Sem Pernas, Professor, enfim, todas aquelas crianças vivem num trapiche, que é um barraco, né, feito na praia com materiais coletados como papelão, caixotes, lonas, e essas crianças se abrigam do frio, da chuva, morando e cuidando uma das outras daquele barraco que se organiza numa praia. E tem o Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus, ou Diário de uma Favelada, já citado também em outro momento, que vai trazer para a gente ali, né, o processo de favelização aos olhos de uma mulher, né, que é a narradora da história. E da arte, para quem quiser citar uma tela, poderíamos citar aí Os Retirantes, de Cândido Portinari. Quem é o retirante? O retirante é aquele que evade de um espaço para outro espaço, né? E muitas vezes vai em busca de uma vida melhor, outras tantas vezes acabam não encontrando, mas estão sempre em busca de algo, tá certo? Bom, o que nós temos aí na próxima tela? A linha de argumentação sugerida. A primeira parte sempre é o Estado, né? Com os pensadores de sempre, né? Dimenstein com a cidadania de papel, Bauman com as instituições Zumbi, John Locke, Rousseau e Hobbes com o contrato social, ou qualquer pensador que discutiu o papel do Estado. A primeira coisa que você pode falar é sobre a insuficiência dos programas governamentais habitacionais. O primeiro deles foi o Minha Casa Minha Vida, depois também foi criado Casa Verde e Amarela. Esses programas, apesar de terem, né, ideias interessantes de oferecerem moradias a preços populares, acabam que possuem um volume de unidades de moradia muito menor do que a demanda existente por pessoas buscando essa moradia. E uma outra crítica que se faz a esses programas é que eles contemplam, né, grupos que possuem ganhos financeiros muito específicos. Então, para a pessoa fazer parte de um programa como esse, ela tem que ganhar até uma determinada faixa salarial. Aí a pergunta é, e aqueles que não têm, que não se enquadram nessa faixa salarial? Acabam não tendo a possibilidade de pleitear uma unidade de imóvel por esse programa. Então essa é uma crítica que é possível fazer, né, ao Estado dentro desse espaço aí, né, dos programas habitacionais. E uma outra coisa que nós podemos falar em relação ao Estado é a falta de controle sobre a especulação imobiliária. A especulação imobiliária é a principal responsável pelo encarecimento dos aluguéis e pelo encarecimento das moradias. O que vem a ser especulação imobiliária, professor? Consiste naquelas pessoas que compram um imóvel, deixam ele fechado, não alugam, não vendem e nem moram. E ficam esperando esse imóvel valorizar para vender na melhor oportunidade. Até aí não tem nenhum problema. O grande problema é que isso gera uma ideia de escassez desses imóveis, né? E obviamente que quanto mais escasso e maior é a procura, maior vai ser o preço. Então isso de alguma maneira, né, vai minando, vai tirando as pessoas, né, daqueles espaços e vai aumentando o custo de vida dos locais, né, vai tornando esses locais mais elitizados e segregadores. Então isso dificulta também o metro quadrado, né, o preço do metro quadrado, seja para alugar ou para poder comprar, e isso cria uma dificuldade ainda maior, né, para que as pessoas possam ter o acesso à moradia. Então, acho que esses dois pontos aí seria suficiente, seriam interessantes para a gente falar em relação ao Estado. Da ignorância social, vem dois pontos interessantes. A primeira delas, né, primeiro ponto aí, seria a apatia na busca pelo direito à moradia. Como a gente disse lá na primeira tela, o Brasil não tem educação cidadã, portanto, é um povo que não reivindica aquilo que lhe é de direito. Se a nossa Constituição reza no artigo 6º que as pessoas têm direito à moradia, nós teríamos então que entregar esse direito à moradia, né, porque ele é um direito de caráter
constitucional, tá certo? E podemos dizer ainda que existe uma visão preconceituosa, né, das pessoas em relação aos movimentos que reivindicam o direito à moradia, como o MST ou, né, o movimento do sem-teto. Tem toda aí uma visão preconceituosa, muitas vezes, em relação a esses grupos que, assim, né, pessoas que possuem caráter duvidoso, infiltrados no meio desses grupos, mas, assim como em todos os lugares há pessoas boas e pessoas ruins, também há aqueles que estão ali reivindicando, né, o direito a um pedaço de chão ou o direito a um teto para poder morar, tá bom? Acho que dá para trabalhar nesse aspecto aí o Hobbes e a Hannah Arendt. Em seguida, na próxima tela, vem a falha educacional. Daria para falar tanto do âmbito da família quanto do âmbito aí da escola. E Emile Durkheim, com o conceito de socialização primária e secundária, seria interessante aí, que é a falta de educação cidadã. O fato de não termos educação cidadã faz com que sejamos um povo passivo na reivindicação pelo direito, tá certo? Quarto tópico é a influência da mídia. A mídia ou não fala desse tema, ou fala desse tema de uma maneira muito sensacionalista, ou não fala do tema, ou vai falar do tema quando acontece algum tipo de conflito, né? Quando ocorre algum tipo de desentendimento entre as lideranças desses movimentos e os donos de terra, então isso acaba virando notícia, mas não tem um debate midiático aprofundado sobre a situação da moradia no Brasil, sobre o déficit habitacional no Brasil, que disparou realmente, né, no contexto da pandemia, onde muitas pessoas perderam o emprego, tiveram que morar na rua, tantas outras, né, tiveram que conviver com a inflação, com o preço das coisas disparando. Então, dentro da perspectiva de mídia, dá para falar do George Orwell, né, a mídia que manipula a massa, e o Guy Debord, que vai falar que na sociedade do espetáculo, onde nós ficamos, né, perdidos no meio de tantas imagens, nos tornamos aí pessoas alienadas. Na tela seguinte, fechando, vem a raiz histórica, que nós podemos falar de Hegel aí, quando ele diz que o processo social é histórico, ou poderíamos também usar Karl Marx, quando ele fala sobre a luta de classes. E podemos dizer o seguinte, que historicamente falando, a moradia ela não é um direito, a moradia ela é um privilégio. Ainda hoje, ter um teto para poder morar é um direito, né, que pessoas muito, né, um grupo muito reduzido de pessoas é que tem esse direito. Portanto, ele não é um direito, ele é um privilégio. Embora a nossa Constituição diga que a moradia é um direito constitucional, nós sabemos que na prática isso não ocorre. Então há uma eterna luta de classes aí entre ricos e pobres, né, abastardos e não abastardos, pela luta do direito à moradia. Então, vocês têm aí 5 possibilidades, né, para poder argumentar em relação desse problema da habitação. Passando então na última tela e falando agora um pouquinho sobre a proposta de intervenção, nós temos aí como agente interventor o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Esse é o ministério responsável pela parte habitacional do país. O detalhamento dele seria, né, responsável pela gestão habitacional no Brasil. E esse ministério poderia fazer várias coisas. Primeiramente, ampliar a cobertura dos programas habitacionais, né, produzir mais unidades, diminuir a faixa salarial ali média para que a pessoa pudesse se enquadrar dentro do programa. A construção de moradias populares também seria algo muito importante. O subsídio de aluguel para pessoas em vulnerabilidade social também seria algo muito importante. Quer dizer, aqueles grupos ali socialmente vulneráveis, né, que não têm a condição de pagar um aluguel, que recebessem aí algum tipo de subsídio para... E o cadastramento de imóveis públicos vazios seria também uma ideia muito interessante. O que seria isso, né? Em todas as grandes cidades há dezenas e dezenas e dezenas de imóveis públicos vazios, né? Perdidos ali, precisando de reforma, quase desabando. Esses imóveis poderiam ser cadastrados, reformados, né? E doados aí através de um estudo, de um cadastro para pessoas que realmente precisam, né, habitar esses locais, tá certo? E numa outra perspectiva, na última tela, teríamos o Ministério da Educação.
né, trabalhando aí algumas atividades ali voltadas para a educação cidadã, ou seja, trabalhando ali um pouquinho, né, no âmbito de dar para as pessoas um pouco mais de consciência de seus direitos. Certamente isso faria, né, a sociedade ser um pouco mais consciente, reivindicar mais, cobrar mais os governantes, porque pode ser aí, né, uma porta de entrada para a gente encontrar algum tipo de mudança social no Brasil. Tá certo, galera? É isso, tá? Esse foi o tema do nosso 5º laboratório. Desejo para vocês aí, né, uma excelente produção e até a próxima.